Vivemos tempos sombrios e, em meio a todo esse caos que está acontecendo no mundo, alguns trágicos acontecimentos fizeram com que surgisse novamente um grupo chamado Anonymous, que no passado já fez revelações que deixaram o mundo chocado. Só que dessa vez, eles envolveram dois dos líderes de grandes países, Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro. Bom, mas afinal, quem são os Anônimos? O que eles já fizeram no passado? E o que foi que eles revelaram dessa vez? Eu sou o Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Então vamos lá. Há alguns anos, surgiu um movimento chamado Anonymous. Um movimento que faz invasões ilegais a servidores privados, tira sites do ar e faz divulgação de dados de pessoas, empresas e autoridades públicas. Como a própria organização diz, somos uma legião. Não perdoamos, não esquecemos. Somos os Anônimos. Até então, a primeira aparição do grupo foi há quase 2 décadas, exatamente em 2003. Desde que surgiu pela primeira vez, começaram a aparecer células em outros países, inclusive aqui no Brasil. No livro Nós Somos Anônimos, por dentro do mundo dos hackers, a autora da obra diz que o grupo surgiu em um fórum online chamado 4chan. Por aqui, o Anonymous Brasil não se manifestava há alguns anos, mas sabe-se que o grupo ganhou fama entre os brasileiros durante os protestos de 2013. Nessa época, políticos tiveram redes sociais e sites hackeados, assim como partidos políticos, veículos de imprensa, governos estaduais e instituições. Na época, a presidente Dilma Rousseff e seu vice, Michel Temer, tiveram suas contas nas redes sociais invadidas. Até o site do Exército Brasileiro foi invadido e ficou 15 horas fora do ar. Teorizam que os Anônimos não seguem uma hierarquia. Eles são qualquer pessoa que acredita nas ideias propagadas pelo grupo e que possa fazer invasões nas redes privadas das pessoas. Basicamente, são hackers que concordam com os ideais do grupo. Uma das marcas mais famosas do movimento é a máscara de Guy Fawkes, personagem anarquista de V de Vingança, história em quadrinhos criada por Alan Moore. Uma regra é clara: o anonimato é indispensável. O grupo usa a internet e as técnicas de tecnologia de informação para cometer crimes, sempre justificando os atos, dizendo que lutam pela liberdade, contra a censura e contra a opressão de governos e autoridades. Quer saber alguns dos feitos do grupo nos últimos anos? Os Anônimos foram um dos grupos que lideraram a campanha Operação Darknet, onde indicou o IP de 190 pessoas que eram acusadas de praticar atividades ligadas à pedofilia. E outro ato marcante foram os protestos contra os ataques a sites de Cientologia, uma religião famosa nos Estados Unidos. O grupo ficou revoltado depois de ver um vídeo do Tom Cruise pregando em uma igreja, ser excluído porque, supostamente, era uma violação aos direitos autorais. Os Anônimos consideraram censura e incentivaram pessoas a fazerem protestos na rua usando a famosa máscara de V de Vingança, a marca registrada do grupo. Já em uma parceria com os Wikileaks, os Anônimos revelou muitos segredos da internet, quando a organização, criada por Julian Assange, para revelar informações confidenciais sobre governos e empresas, começou a ser boicotada por instituições financeiras. Os hackers, então, resolveram mostrar apoio, derrubando o sistema de empresas como Visa, Mastercard e PayPal por algumas horas, no final de 2010. Mas uma das participações mais importantes de todos os tempos foi na Primavera Árabe. O Anonymous foi um pilar fundamental para que os protestos no Oriente Médio e no norte da África acontecessem. Eles derrubaram os sites do governo egípcio e sírio,
e publicaram informações sigilosas de militares dos governos opressores, no período em que as manifestações aumentavam. E agora, chegou a vez do grupo mostrar toda a sua indignação contra os líderes dos Estados Unidos e do Brasil. O que motivou o grupo? A morte de um homem negro em Minnesota, Estados Unidos. O caso causou indignação não só no grupo, mas em diversas pessoas ao redor do mundo. Tudo começou quando foram divulgadas imagens de policiais brancos ajoelhando no pescoço de George Floyd, de 40 anos. Nas imagens, é possível ver Floyd dizendo: "Não consigo respirar". Em seguida, Floyd para de se mexer e depois é colocado em uma maca e levado para uma ambulância. Infelizmente, ele não sobreviveu. Em 2014, aconteceu um episódio bem parecido, quando Eric Garner, um homem negro, morreu depois de repetir 11 vezes a frase: "Não consigo respirar". Ele era suspeito de estar vendendo cigarros de forma ilegal. Em uma ação que surpreendeu o mundo, os Anônimos, depois da morte de Floyd, ressurgiu na internet para dar voz àqueles que queriam criticar o Departamento de Polícia de Minneapolis, cidade onde Floyd faleceu. Dessa vez, os hackers divulgaram um vídeo ameaçando expor os crimes cometidos pelo Departamento de Polícia de Minneapolis. No dia 28 de maio, o Anonymous publicou um vídeo que é uma montagem com um narrador com voz eletrônica, onde diz que a polícia de Minneapolis tem um histórico horrível de violência e corrupção, dizendo que o assassinato de George Floyd é apenas a ponta do iceberg. O narrador também disse o seguinte: "Infelizmente, na grande maioria dos assassinatos da polícia, o único que restou vivo para contar a história é o policial que tirou a vida da pessoa". Por fim, o narrador conclui da seguinte forma: "Os oficiais devem enfrentar acusações criminais e o oficial Chauvin, o autor do assassinato de Floyd, deve enfrentar acusações de assassinato. Infelizmente, não confiamos na sua organização corrupta para fazer justiça. Então estaremos expondo seus muitos crimes ao mundo. Nos aguarde". No sábado, 30 de maio, o site da polícia ficou fora do ar e tudo indica que foi uma ação dos hackers, apesar do grupo não ter assumido o ato. No dia seguinte, o Anonymous fez uma série de acusações contra o presidente Donald Trump. Segundo uma postagem do grupo, Trump teria praticado tráfico de pessoas, aliado a Jeffrey Epstein, um homem denunciado por controlar uma rede de tráfico de pessoas. Na publicação, o grupo disse o seguinte: "Nós desafiamos as autoridades dos Estados Unidos e a Interpol a abrirem uma investigação sobre Trump e seu envolvimento na rede do tráfico de crianças de Epstein, que ainda é muito ativa e tem comprometido serviços de inteligência e segurança de toda a Europa e da Aliança Cinco Olhos, através da chantagem". Jeffrey Epstein foi encontrado morto em 2019, enquanto cumpria a pena da acusação por tráfico e abuso de menores. Para os Anônimos, a morte de Epstein foi uma queima de arquivo. O grupo também afirmou que várias pessoas famosas estão envolvidas no esquema, como a modelo Naomi Campbell e o príncipe Andrew, duque de York, filho da rainha Elizabeth. Depois, o grupo citou o presidente Jair Messias Bolsonaro. Na publicação, eles sugeriram uma investigação sobre o presidente brasileiro, afirmando que ele supostamente teria uma ligação com John Casablancas, acusado de traficar crianças. Na publicação do grupo, veja bem, não somos nós que estamos afirmando. Essas informações foram retiradas das publicações da página oficial do Anonymous. Eles afirmaram o seguinte: "Algo que as pessoas devem olhar no Brasil é investigar se Bolsonaro tem algum vínculo com o traficante e estrupador de crianças John Casablancas, um associado próximo de Trump, que atuou como representante para negócios de Trump no Brasil, sob algum cargo obscuro e indefinido.
Já na segunda-feira, dia 1º de junho, o grupo Anonymous Brasil divulgou de forma criminosa dados pessoais de Jair Bolsonaro, dos seus filhos, ministros, empresários e políticos ligados ao presidente. Pouco depois da publicação, o Twitter apagou as postagens e baniu o perfil do Anonymous Brasil por violar as políticas da rede. Além do presidente, também foram atacados o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, o ministro da Educação Abraham Weintraub, a ministra da Mulher e Direitos Humanos Damares Alves, o deputado estadual Douglas Garcia e o empresário Luciano Hang, apoiador do governo. Em resposta, Bolsonaro fez o seguinte post: em clara medida de intimidação, o movimento hacktivista Anonymous Brasil divulgou em conta do Twitter dados do presidente da República e familiares. Medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem impunes. Douglas Garcia confirmou o vazamento e disse em rede social que iria fazer um boletim de ocorrência policial. Carlos Bolsonaro também confirmou o vazamento dos dados e, em um post, acusou a turma pró-democracia pelo vazamento. Já o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos emitiu uma nota dizendo que repudia o vazamento e que se trata de uma violação aos direitos fundamentais. Nos restam alguns questionamentos. Qual o objetivo do grupo Anonymous? Até que ponto as acusações e fatos apresentados pelo grupo são realmente verídicos? Lembrando que nós não estamos em momento algum afirmando que essas informações são verdadeiras. Estamos apenas relatando os fatos que aconteceram e questionando se são reais ou não. Agora, tudo o que podemos fazer é esperar os próximos episódios do caso para trazer mais informações para vocês. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.